Olá, tudo bem? Estamos aqui para refletir sobre mais uma lição de Escola Bíblica Dominical da revistinha da CPAD, das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2014. Eu sou o Júnior Batista. Já refleti com vocês sobre a lição 10, do dia 7 de setembro, e agora eu quero refletir com vocês que usam a revistinha da CPAD no nosso terceiro trimestre de 2014, Fé e Obras, Ensinos de Tiago para uma Vida Cristã Autêntica. É a aula número 11, do dia 14 de setembro de 2014. O título dessa lição é O julgamento e a soberania pertencem a Deus. O julgamento e a soberania pertencem a Deus. O texto áureo que o comentarista usa aqui diz assim: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Se encontra em Tiago 4:12. E a verdade prática da lição nos diz assim: não podemos estar na posição de juízes contra as pessoas, pois somente Deus é o justo juiz. E é por isso que esta lição número 11, vai falar sobre o julgamento e a soberania pertencem a Deus, não a nós. Então eu quero convidar você a abrir sua revistinha, deixar sua Bíblia aí pronta também, porque vamos fazer uso de alguns textos bíblicos. E vamos já direto para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago, capítulo 14, dos versículos 11 a 17. Tiago 4, do 11 ao 17. Tiago 4, do 11 ao 17, que diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Primeiro, eu vou usar esses versículos que foram colocados como leitura bíblica em classe, só para nos conceituar na lição, tá bom? Se observarmos aqui esses versos, nós podemos dividi-los, quem sabe, aqui em 3 partes. Por que em 3 partes? Porque podemos usar os versículos 11 e 12 para falar sobre o não julgamento do próximo. Por que não julgar o próximo? Porque o título da lição mesmo diz que o julgamento pertence a Deus. Por isso que aqui o texto, Tiago, nesse texto, ele fala: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quando eu falo mal, eu já estou julgando. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, porque o falar mal já é julgar, já é sentenciá-lo, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, se você está falando mal do irmão, se você já está sentenciando o irmão, julgando ele, sentenciando,
O Tiago está falando aqui que você está julgando a lei e o legislador. Você está dizendo que a lei é injusta, feita por um legislador injusto. E o julgamento pertence a Deus. Deus é tanto o juiz quanto o legislador. Se eu começo a julgar as pessoas e sentenciá-las, é isso que Tiago está dizendo aqui, eu estou reclamando de Deus, eu estou reclamando da lei. Eu passo de ser apenas um seguidor da lei, um observador da lei, e me coloco como alguém que deveria ter feito a lei. E Tiago está reclamando disso. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Quem sou eu para julgar alguém? Eu tenho que ser obediente a essa lei e não usá-la contra A e B. Então essa é a primeira parte, os versículos 11 e 12, que fala do não julgar o próximo. A segunda parte seria dos versículos 13 até o 15, que fala um pouco sobre submeter nossos planos a Deus. Na primeira parte, cuidado para não julgar o próximo, usando a Bíblia para isso. A segunda parte nos fala, submeta os teus planos a Deus. Que diz assim, ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Por isso que o título da lição nos diz, o julgamento pertence a Deus, o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Esse termo soberania significa direito absoluto de governo. Ele tem todo o direito de dirigir a nossa vida. Porque Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou do pecado e hoje somos templos de Deus. Nós temos um dono. Então, ao invés de falarmos, eu vou fazer e acabou e nada muda aos meus propósitos, deveríamos aprender, segundo Tiago aqui, a nos colocar os nossos propósitos, nossos objetivos também nas mãos de Deus. E a terceira parte, eu diria, desse conjunto de texto aqui, de conjunto de versículos, eu colocaria aqui sobre o cuidado com a independência de Deus. Querer ser independente de Deus. Por isso que ele fala assim, versículos 16 e 17. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, ou vos gloriais na vossa independência, na vossa soberba. Toda a glória, tal como esta, é maligna. A independência de Deus, a soberba é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Aquele que sabe que eu não posso julgar o irmão, aquele que sabe que Deus é soberano nas nossas vidas, aquele que sabe que não pode ser independente de Deus, e não cumpre com a vontade de Deus, o texto está falando aqui, já está cometendo pecado. E é isso que Tiago está nos chamando a atenção. Na verdade é uma lição que, colocando em prática, nós vamos aprender a submetermos-nos à vontade de Deus, a termos mais paciência, a saber, como diz o título aqui da lição número 11, de 14 de setembro de 2014, a saber que o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Então é dentro desse texto que deu para dividir aqui em 3 partes, é dentro desse texto que o nosso comentarista ele faz a divisão da lição, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar na lição propriamente dita. Vamos fazer aqui a introdução. Dentro desta lição, dentro do texto que nós lemos aqui, como percebemos e como foi colocado até mesmo pelo autor, os assuntos que são mais destacados aqui, dentro desse texto, são a relação social entre os irmãos, é isso que ele está tratando, eu e o meu próximo, e também o planejamento da minha vida. É por isso que as palavras que têm que aparecer aqui nesta lição, na sua aula, quando você estiver dando sua aula na sua sala de escola dominical, tem que ser a palavra relacionar, relacionamento, planejamento, soberania, humildade. Essas seriam as palavras-chave que você pode usar bastante nessa lição. Essa lição vai mostrar que Ele, Deus, é quem sempre terá a última palavra. Seja a palavra concernente aos nossos relacionamentos, seja a palavra concernente ao planejamento das nossas vidas. Deus tem a última palavra. A palavra final é dele.
Então a lição vai nos mostrar isso, que ele tem o poder do julgamento e o poder soberano sobre as nossas vidas absoluto, tá bom? Então isso é para que aprendamos o que vamos tratar em toda a lição. Na introdução a gente já ouve um pouco, já percebe um pouco o que será dado no decorrer da alimentação. É o cardápio, o menu do restaurante, a nossa introdução. E aqui o autor, sabiamente, dividiu em três capítulos esta lição. O primeiro capítulo fala sobre o perigo de colocar-se como juiz. O perigo de se colocar como julgador de vidas alheias, de outras pessoas. Quais são as consequências ruins disso? Qual é o perigo? Está lá nos versículos 11 e 12 que lemos de Tiago 4. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Tomar cuidado, então, como o autor nos mostra aqui, com a tal da ofensa gratuita. Gratuita porque o que ganhamos, às vezes, em ofender um irmão, em querer nos meter na vida de um irmão, a querer ficar falando mal do irmão, a querer ficar o famoso disse-me-disse do irmão. Na verdade, o que ganhamos com isso? Nada, por isso é uma ofensa gratuita, ofender por nada, falar mal por nada. E o pior, como foi colocado pelo autor aqui, que não existe postura mais problemática em uma igreja local quanto esse ato de ficar levando informação negativa de um irmão para outro. É como sarna, ficar se coçando no outro. E pior que a gente passa sarna para o outro. A gente fica falando mal do irmão, é como se levássemos sarna para a casa do outro. Aí deixa o irmão se coçando também por causa de alguma coisa que a gente acha que o outro fez, e porque achamos que deveria aquele irmão ser julgado por causa disso. É o disse-me-disse, ou tem gente que usa o termo disse-que-disse. O importante é esse leve trás, essa venda de peixe. É muito ruim, é uma ofensa gratuita, é um perigo se colocar como juiz. E quando fazemos isso, estamos tentando nos colocar como juízes. Por isso que o autor aqui nos diz sabiamente que devemos evitar as ofensas e as agressões gratuitas. Sabe por quê? Pois o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Está lá em Provérbios 18, 19. É muito complicado quando ofendemos um irmão. E às vezes a gente ofende e faz a famosa frase, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis falar, não tem essa. Ninguém fala sem pensar, falei sem pensar, fala pensando, tudo faz parte do nosso conteúdo mental, estava lá no coração para falarmos. Então a gente tem que vigiar um pouco, é isso que o Tiago está falando, com essa tal de ofensa gratuita, ofensa que você não ganha nada com isso, e, aliás, não há ofensa que venhamos a ganhar. É por isso que lá, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 17, olha só o que nos diz. Mateus 18, 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, você e ele. Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Aqui não é ofensa gratuita. Aqui é ofensa com ganho. Porque eu vou lá e falo, irmão, você errou, irmão, está errado, irmão, eu vi. Aqui já é ofensa com bônus. A outra é ofensa com ônus. Você perde com a ofensa, o disse que disse, o disse-me disse. Essa daqui não, é bíblico. Jesus está ensinando, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, só você e ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Aí aqui o resto do texto mostra os outros procedimentos se ele não te ouvir, olha que interessante. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aqui está falando até de acusação contra você, não da sua acusação contra ele.
Porque às vezes você vai lá e fala, ó, esta é a verdade, irmão. Não, não é a verdade, eu vou continuar fazendo aquilo. Ao invés de ficar fazendo ofensa gratuita, chame aqui mais uma ou duas pessoas no máximo, de muita sabedoria, que não fique levando o caso para a igreja. Diria, converse com o teu pastor, converse com alguém de muita confiança na tua igreja, e vai lá conversar com esse irmão. O objetivo é ganhá-lo, porque senão se torna ofensa gratuita, com ônus da causa, com perda. Então aqui fala, aí você vai lá com 2 ou 3, para que não haja acusação contra você. Se você foi lá e inferiu e falou isso, aí eu não falei uma palavra contra outra. Não, então leva mais 1 ou 2 irmãos de grande sabedoria. Se ele se recusar a ouvi-los, aí se esse irmão continuar ali fazendo o erro, não quer mudar, aí sim, esse conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Aqui não está falando que você tem que chegar lá e contar no púlpito, não. Contar à igreja é levar o caso à administração da igreja, aos dirigentes da igreja, ao seu pastor. E o pastor, se vê o caso, levar ao caso ministerial, e ali tratá-lo como publicano é apenas reconhecer que ele não quer ser da obediência, da casa de Deus, daqueles que cumprem o mandado de Deus, que é viver em comunhão entre os irmãos. Não quer reconhecer a igreja como um corpo, mas evitar as ofensas. Porque se eu ofender um irmão, ainda mais com calúnias, apenas com a ofensa gratuita, é difícil ganhar esse irmão de novo. É muito complicado isso. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado, com essa questão aqui de ofender o irmão, com ofensas gratuitas, tá bom? Uma vez eu li de um certo pregador, ele escreveu sobre um sonho que ele teve. Ele era pastor de igreja também, e ele sonhou que a igreja dele vazia, e ele sonhou por causa disso que dentro da igreja dele tinha como se fosse um caldeirão, uma grande panela no meio, e nessa panela muita comida. E ele ficava olhando a igreja dele, a igreja que ele dirigia, a igreja onde ele pregava, e via que as pessoas tinham colheres, uma panela bem grande no meio, as pessoas distantes, separadas daquele centro que era como se fosse um muro, alguma coisa que não deixava eles ir até o centro. Mas eles tinham colheres grandes, colheres que alcançavam, com cabos grandes que alcançavam aquele panelão lá no meio. E o interessante é que aquelas pessoas, no sonho dele, porque ele estava questionando a Deus por que a igreja dele estava tão vazia, tão raquítica, pessoas raquíticas, morrendo espiritualmente, as pessoas pegavam a comida do panelão no meio, alcançavam a comida, mas na hora de colocar a comida na boca não dava, porque era grande o cabo. Então o cabo não dava para ser colocado na boca, porque era muito grande. E ele via que as pessoas, apesar de terem a comida, porque era isso que ele questionava com Deus, Senhor, eu dou de comer para eles, eu dou alimentação, eu tenho palavra, eu prego, eu sou formado, eu sou estudioso. E eles não estão, Senhor, se alimentando. Então Deus mostrou isso na igreja dele. São muito compridas os cabos das colheres. A panela está lá, a comida está lá, mas eles não estão conseguindo se servir. Então Deus também, na mesma visão, no mesmo sonho, mostrou para ele a igreja de um amigo dele. De um pastor amigo dele. E na igreja do pastor amigo dele também tinha uma panela no meio, o limite, as grandes colheres, mas o povo robusto, o povo feliz. E ele reparou que na igreja do amigo dele, nesse sonho, o pessoal colocava a colher na panela, e ao invés de servirem-se, eles colocavam na boca do irmão que estava mais próximo, porque o cabo era grande. E aí onde entra a questão, às vezes a igreja, os grupos na igreja, a própria igreja morre, porque queremos enfiar a colher na panela e trazer para a nossa boca. Às vezes tomamos atitudes em benefício próprio. A ofensa gratuita é eu pegar da panela e querer colocar na minha própria boca e não alimentar o irmão. Se tiver um problema com o irmão, vai lá você e ele. É tratar com ele. É importante você ensinar isso na sua escola bíblica dominical. Esse é o perigo. Um dos perigos de se colocar como juiz. Segundo, falar mal dos outros e usar e ser juiz da lei.
falar mal dos outros e ser juiz da lei. É algo muito interessante que o autor coloca aqui, explicando o que é o versículo 11 de novo, para não falar mal um do outro, porque senão eu estou julgando a lei, é que quem empresta os lábios para caluniar e emitir falso testemunho contra um irmão, contra uma pessoa, além de estar pecando, essa pessoa também está se colocando como juiz do outro e ainda como desobediente, não cumpridor da lei. Porque essa pessoa está tentando se colocar como juiz. Porque se eu julgo, é sinal que eu sou melhor do que aquela pessoa. Nós somos chamados, para ser discípulos. Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos para Ele, não juízes. Jesus chamou discípulos e não juízes. Jesus continua a convocar-nos como discípulos, como aprendizes, como alunos dele, e não como juízes. O discípulo no grego, é aluno. Aluno não tem que ficar julgando um ao outro. Olha, professor, eu não acho que você deveria dar essa nota para ele, não. Tem que dar outra nota. O aluno ali, ele não é ele quem vai avaliar o amigo dele. Quem vai avaliar é o professor, é a escola, é o conteúdo programático daquela escola. Não é o próprio aluno. O aluno foi chamado para ser aluno, a mesma coisa a gente na vida cristã. Imagine só uma coisa, se hoje Deus, o nosso Pai, tratasse-nos numa posição de juiz também, de julgador, provavelmente estaríamos perdidos. Deus não se coloca nessa posição. Deus, na verdade, não está aqui para nos julgar, para nos condenar. Dá uma olhada o que está lá em Romanos, capítulo 8, e versículo 1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Hoje Deus não está condenando o meu irmão. E eu me ponho a condená-lo, eu não posso fazer isso. Deus, olha que interessante, nos deixou o Espírito Santo através do seu Filho Jesus Cristo. E o interessante é que o Espírito Santo não é chamado de juiz ali na Bíblia. Quando você lê o original ali, não vos deixarei órfãos, vai dar outro consolador, ali é outro paracletos no grego. Paracletos é advogado. O paracletos daquela época era alguém que era constituído para acompanhar outra pessoa em julgamento para falar a favor dela. E louvado seja Deus, porque temos um paracletos no céu, que é Jesus Cristo, e um paracletos na terra, que é o Espírito Santo de Deus. Temos advogado diante do Pai, temos advogado aqui na terra também. E se a Bíblia fala que eu devo ser imitador de Jesus Cristo, eu devo ser o paracletos na vida do meu irmão também. Eu devo ser o advogado. Eu não estou ali para condená-lo. Eu não sou promotor de justiça. Eu não estou fazendo a promoção da condenação do meu irmão. Então eu tenho que tomar cuidado para se falar mal dos outros. E ser juiz da lei. Eu não sou isso. Eu tenho que colocar-me na posição de advogado. Não estou falando que devemos defender erros. Só estou dizendo que o ato de sentenciar um irmão não é meu. Isso é de Deus. Eu posso apontar-lhe um erro, como foi dito lá em Mateus, que lembra em Mateus 18, conversar com ele, pedir algumas pessoas para me auxiliarem no aconselhamento dele, caso seja necessário. Se não der também, eu levo o caso ao pastor, o pastor leva ou não ao ministério, mas aí não sou eu quem vou sentenciar. Nem o ministério faria isso. A única coisa que o ministério faria era a correção do irmão, que é a disciplina, que é outra coisa. Esse é um segundo perigo de se colocar como juiz, então. É se colocar como o julgador da lei. E terceiro, ainda dentro do primeiro tópico, o outro perigo de colocar-se como juiz é o autêntico legislador e juiz pode salvar e destruir. Quem é esse autêntico legislador e juiz? É Deus. Se eu tento julgar o irmão, eu estou tirando o lugar de Deus como juiz, como o legislador, e só ele tem o poder de salvar uma pessoa, ou de destruir, se a gente acha que mas a justiça seria acabar com essa obra errada que esse irmão está fazendo, ou essa pessoa está fazendo. Isso não cabe a mim não, nem cabe a você, isso aí é coisa de Deus. Antes de emitir uma palavra de julgamento contra uma pessoa, responda a esta questão: tu, porém, quem és?
que julgas a outrem? Foi a pergunta que Tiago fez aqui, no versículo 12. Quem é você? Você é tão perfeito assim? Vamos inculcar isso na cabeça das pessoas a quem estamos dando aula. Tomar cuidado com o julgamento, principalmente julgamento desmedido. Tem uma parábola, uma historinha, que uma vez eu li, que fala que a parábola dos porcos espinhos, que disse que na era glacial, na era em que a Terra era coberta por gelo, não iremos discutir se isso houve ou não, e é só uma história também, diz que os porcos espinhos, eles estavam sendo extintos da Terra. Porque eles não queriam conviver um com o outro, porque eles se espinhavam. E naquela tentativa de ficar um próximo do outro por causa do frio, naquela tentativa os porcos espinhos sentirem-se espinhados pelo outro, eles começaram a se afastar. E quem sabe, se fosse permitido perguntar, mas por que vocês estão se afastando e morrendo de frio? Porque aquele outro porco espinho está me machucando. Diz nessa historinha que de repente os porcos espinhos perceberam que separados eles iam morrer de frio, porque nenhum passaria o calor para o outro. E eles perceberam então que, do mesmo jeito que quando eu me encosto no outro porquinho, eu sou espinhado por ele, eu também espinho, porque eu também sou um porco espinho, eu também tenho os meus defeitos. E diz nesta historinha, nesta pequena parábola, que assim os porcos espinhos sobreviveram à era glacial, à era do gelo, porque perceberam que, apesar de estarem próximos e se espinharem uns aos outros, eles reconheceram que eu espinho, sou espinhado pelo próximo, porque eu vejo os defeitos dele, ele vê os meus, mas nos perdoamos e devemos ficar juntos para sobrevivermos a esse esfriamento de amor que há no mundo. O mundo tem amor frio, a gente não pode ter esfriamento do amor não. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse perigo de colocar-se como juiz. Quer saber o perigo? Juntando a ofensa gratuita, falar mal dos outros, ser juiz da lei, o autêntico legislador e juiz pode salvar e destruir, qual é o perigo? O perigo é o esfriamento. Se há numa igreja, ou num grupo dentro de uma igreja, pessoas tentando se colocar como juízes, levando fofocas de um lado para outro, o grande perigo é esfriar. O grupo sumir, desaparecer, se disseminar. E quem sabe até a igreja também. Esse é o grande perigo. Segundo tópico, a brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania divina. Segundo tópico fala a brevidade da vida, a vida é breve, a vida é limitada. Por isso eu necessito reconhecer que Deus é soberano, porque Deus não é abreviado, não é limitado pelo tempo. Eu sou, mas Deus não. Deus não tem esse limite. Por isso que eu tenho que estar dentro, segundo, no centro da vontade de Deus, porque Ele é soberano. Aqui entra Deus como soberano, como aquele que tem direito absoluto de governar a minha vida. Dentro desse segundo tópico aqui, o autor põe a primeira parte falando assim, planos meramente humanos. Não está falando que nós, como humanos, não devamos ter planos. O problema é quando os planos se tornam meramente humanos. Planos para atender às nossas próprias vontades. Planos egocêntricos. É claro, é óbvio, precisamos planejar a vida. Eu trabalho com agenda. Se eu não tiver uma agenda, eu fico perdido na minha semana. É óbvio, é verdade que precisamos planejar a vida. Entretanto, todo planejamento deve ser feito com a sabedoria do alto. Eu diria até assim, deve ser feito com a sensibilidade da voz do Espírito Santo. Faça planos. Tenha projetos sua semana, seu mês, seu ano, projetos a curto prazo, projetos a longo prazo, projetos ministeriais, familiares, econômicos, espirituais. Faça projetos. É bíblico fazer projetos. É importante ter planos, mas que os teus planos estejam sempre, todos, subjugados à voz do Espírito Santo de Deus. Ele pode mudar os teus planos. Posso mostrar que é interessante ter planos, mas
é muito importante ser esses planos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo, missionário nato, lá em Atos 16, do 6 ao 8, veja como ele tinha planos, mas os planos dele não eram meramente planos humanos, não era só vontade própria. Ele colocava a vontade, planejava, mas ele deixava o Espírito Santo mudar os planos dele. Atos 16, do 6 ao 8, diz assim, ó. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante, o texto fala que eles foram da Frígia foram à Galácia, e o objetivo deles era ir para a Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou, eu vou mudar os seus planos, não quero vocês lá na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, aí eles foram para outro lugar chamado Mísia, eles foram se deixando guiar pelo Espírito Santo. Tentaram entrar na Bitínia, nosso projeto. Vamos para a cidade chamada Bitínia. Mas o Espírito de Jesus os impediu. E sabe o que eles faziam? Eles não teimavam, não. Nosso projeto era entrar nessa cidade. O Espírito Santo não está deixando. Vamos fazer um outro projeto. Então, olha que lindo. Contornaram a Mísia e desceram a Troade. E o Espírito Santo foi conduzindo. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Sabe que tem gente que não passa a Macedônia? Chega num momento da vida e fala, parece que o ministério não é completo, eu não alcancei ainda o que eu quero, porque ele tem tomado a soberania de Deus, tem tirado a soberania de Deus, tem feito projetos meramente humanos e não tem pedido para o Senhor conduzir o projeto. Uma coisa é eu fazer meus projetos e falar para Deus, assim embaixo e não mude nada. Outra coisa é eu falar, Senhor, o projeto está aqui e conforme as circunstâncias forem acontecendo, o Senhor tem total liberdade de reconfigurar os meus projetos. E é isso que Paulo fazia nas viagens missionárias dele. Por isso que o apóstolo Paulo pôde escrever na segunda epístola que ele escreve a Timóteo, falando, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele seguiu o propósito de Deus. Ele não tinha planos meramente humanos. Temos que ensinar isso para os nossos alunos. Não esqueça de frisar isso para eles. Que nossos projetos devem ser feitos, nossa vida tem que ter planos, tem que ter objetivos, mas que nós temos que ser sempre sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, a brevidade da vida e a necessidade de reconhecer a soberania divina é nisso, deixar de ter planos somente humanos. Segunda parte, dentro do segundo tópico, a incerteza e a brevidade da vida. Tiago fala que a vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Já viu fumaça? Como é o vapor, como é uma neblina, está ali, você fala, está escuro, não dá para enxergar nada, depois ela desvanece. A vida é assim, aos olhos de Deus. Hoje o ser humano vive um pouco mais, mas para Deus isso ainda não é nada. Temos que saber que a nossa existência terrena é passageira. E que por isso devemos viver a vida segundo a vontade de Deus. Ele é a nossa esperança. Não adianta a gente achar que a gente é dono de tudo, então a gente tem que fazer grandes projetos e falar, olha, daqui a 10 anos, daqui a 20 é isso que vai acontecer. Calma. Só Deus é ilimitado. Só Ele pode vencer o tempo, a gente não consegue. É por isso que lá em Mateus 6,11, na oração que Jesus nos ensinou, a oração modelo, ele diz que nós devemos orar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, viver um dia de cada vez. O pão de hoje, eu vou comer o pão de hoje. Eu vou viver a minha vida agora. É o famoso carpe diem.
usufruir o dia. Viva o dia de hoje. Não é que devemos viver esperando a morte, não é isso. Não é que o Tiago está falando, viva todo dia esperando que você pode morrer a qualquer momento. Ninguém vive esperando a morte, não é isso. Mas sim que devemos viver um dia de cada vez. Carpe diem significa vá carpindo o seu dia, vá plantando. Plante hoje, regue hoje. E se Deus assim quiser, se Ele assim permitir, vai dar crescimento naquela semente ou não. E às vezes cresce uma árvore frondosa que nem você imaginava, e às vezes uma não vinga, a outra não vinga. Mas o importante é saber que a nossa vida é breve e é incerta, principalmente quando os nossos planos, os nossos projetos não são feitos segundo a vontade de Deus. Quais são os projetos de Deus para as nossas vidas? É isso que a gente tem que perceber. Nossa vida é breve. Necessitamos então reconhecer que Deus é soberano. Terceiro ponto dentro do segundo tópico é o modo bíblico de abordar o futuro. Deus não está falando que não devemos pensar no futuro, que não devemos projetar o futuro, mas para começar, para projetar futuro, para o meu futuro ter alguma coisa boa, eu devo começar a plantar hoje. O que eu tenho plantado hoje? Quais são as sementes que eu estou jogando hoje para que eu possa obter um bom futuro? A consciência dessa nossa limitação, dessa nossa pequenez, bem como da transitoriedade e a brevidade da vida, deve incidir sobre o nosso modo de viver ao mesmo tempo que deve servir como ponto de partida para confiarmos ao Senhor todos os nossos planos. Ou seja, eu reconheço que sou limitado, eu reconheço que todas as coisas são transitórias, são passageiras, que é breve a minha vida, então eu vou pautar-me por isso. Eu não sou o dono absoluto do meu tempo. Deus é o dono absoluto do meu tempo. Então toda vez que eu vou tomar algum projeto nas minhas mãos, eu devo pensar nisso, que eu vou fazer o melhor nesse projeto hoje. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você hoje, é para hoje, é para a gente fazer hoje. É entregar os nossos projetos, nossos planos, nas mãos de Deus. E para eu terminar esse segundo tópico aqui, para aprendermos o que é o projeto de Deus, a soberania de Deus, eu li uma história certa vez que contava de um moço, de um rapaz, que ele queria ser pregador de multidões e ele sempre cobrava de Deus isso e se chateava com o pastor dele porque ele queria pregar nos cultos de domingo, que eram os mais lotados, e que Deus estava demorando em colocá-lo para ser pregador de multidões, que ele queria ser conferencista, que ele queria ser isso, queria ser aquilo. E um dia ele reclamando, e o pastor um dia vendo as reclamações dele, disse, olha moço, comece a pregar nos lares primeiro, com poucas pessoas, vá aprendendo a pregar, vá falando com poucas pessoas, depois a gente vai colocando você no domingo. E esse rapaz falando com o pastor que queria logo, o pastor disse, tá bom, domingo que vem, você venha para a igreja que eu vou te dar uma breve oportunidade, chamada por algumas igrejas de saudação. Vou dar uma saudação para você. Saudação, sabemos que dura ali entre seus 2 a 5 minutinhos. E esse jovem já ficou feliz, falou, é minha porta de entrada para ser pregador, para cumprir a vontade de Deus como pregador de multidões. E nesse domingo esse rapaz se trocou, vestiu terno, dificilmente é de terno para esse dia, ele vestiu um terno, ficou todo arrumado, catou a maior Bíblia que ele tinha na casa dele, foi para a igreja, falou, hoje eu vou usar os meus melhores 5 minutos que a igreja já ouviu. E foi pensando assim, eu vou pregar, vou ser um camarada que vai ser em 5 minutos eu vou fazer algo assim extraordinário. Só que no meio do caminho, ele passava perto de uma rua, que era uma rua sem saída, escura. E ele passou ali naquela rua e Deus falou com ele. É igual o caso de Samuel, quando era jovem, que Deus falou, Samuel, ele é a casa, ele é o quarto de Eli. Esse jovem ouviu Deus falando. E quando Deus fala, não é quando Deus fala pessoalmente, internamente, por isso fala internamente, não é de fora para dentro. Quando você ouviu uma voz, o cachorro falou, não, você vê, a voz vem lá de dentro. Esse jovem ouviu, sentiu a voz de Deus dizendo, para e entre na rua. E ele questionou isso, ele falou, o que é isso? Quem está falando comigo? Senhor, és tu quem está falando comigo? E Deus insistiu com ele, sim, eu sou o Senhor teu Deus, estou dizendo, entra nessa rua escura.
E ele disse, não, Senhor, eu tenho que chegar lá. Hoje o meu pastor falou para eu chegar na hora que ele vai, logo depois dos primeiros louvores, me dar uma saudação. Eu tenho que aproveitar, estou com a minha melhor roupa. E ele disse, vá lá agora. Ele disse, Senhor, eu já vou chegar atrasado. Hoje é em cima da hora, daqui a pouco eu vou chegar atrasado. Entra na rua. E ele entrou, bravo com Deus. Porque ele achou que Deus estava atrasando o que ele estava conquistando naquele momento. Ele entra nervoso naquela rua e Deus não segue em frente. E ele bravo, dizendo, Senhor, vai estragar tudo o meu momento, o pastor não vai me dar a oportunidade. E Deus falou, segue até o fim da rua. E aquele moço chegou no fim da rua e Deus falou, para. Rua escura, deserto. E aquele jovem disse, Senhor, que beco é esse que o Senhor me colocou? Eu não conheço essa rua, nunca entrei nessa rua, uma rua perigosa. E Deus falou para ele, se vire para a tua esquerda e olhe e me descreva o que você está vendo. E aquele jovem olha para a esquerda dele e vê uma casa velha, caindo aos pedaços, tudo escura. E ele olha e fala, Senhor, é sério isso que o Senhor está perguntando? E Deus disse para ele, fale o que você está vendo e fale alto. E grite o que você está vendo. E aquele jovem então já chateado com a situação, não entendendo o propósito de Deus ali, falou, eu estou vendo uma casa velha. E Deus disse para ele, eu te ordeno, pregue a esta casa velha e fale para a casa velha que eu tenho planos na vida dela. E aquele jovem achando que aquilo era loucura, mas já não querendo mais se demorar naquela rua sem saída, começou a pregar a casa velha. E dizia àquela casa velha que Deus tinha projetos na vida dela. E que Deus iria restaurá-la. E que Deus ia consertar a casa velha. E que aquela casa velha tinha que se render aos pés do Senhor, e era hoje ainda. E que Deus o estava aguardando numa igreja mais próxima dali. E a igreja mais próxima dali era do jovem. E esse jovem saiu chorando, mais chateado com Deus do que propriamente alegre pelo que ele fez. E voltou, saiu e chegou na igreja pelo menos uns 10 minutos atrasado. Já tinham passado os louvores, já estavam em outras coisas, outras liturgias da igreja, e ele chateado, falando, Senhor, está vendo, lá meu pastor não vai me passar mais a oportunidade, meu pastor não vai mais passar. E ele ficou lá no canto, sentado, emburrado, de braços cruzados, dizendo, Senhor, eu não entendi nada, que loucura. Eu queria hoje trabalhar para o Senhor, ser um grande pregador, um grande evangelista. No final do culto, quando o pastor faz o apelo, um homem sai lá do fundo, vai até a frente da igreja e diz, eu quero Jesus e precisa ser hoje. E aquele homem puxa 2 armas e coloca no chão. Cai de joelho e começa a chorar. E o pastor diz, quem é você? E aquele homem disse, eu sou um dos ladrões mais procurados desta região. Meu apelido é Casa Velha. Eu estava para ir cometer um grande crime, um massacre. Sou afastado dos caminhos do Senhor. Me escondi numa casa, ali numa rua sem saída, a algumas quadras daqui. Mas de repente, eu não sei como, um jovem da sua igreja descobriu que eu estava lá, não sei como. E chegou diante daquela casa onde eu estava escondido, e ele me chamou pelo apelido e disse, Casa Velha, você precisa se entregar para Jesus hoje. Deus tem propósito e restauração na tua vida hoje, e tem que ser hoje. E quando esse jovem saiu, eu já estava chorando aos prantos. E eu fui acompanhando esse jovem com medo de quem era ele, fui acompanhando. Vi que ele entrou nesta igreja, entrei, sentei, e hoje a palavra falou comigo, e eu quero me render aos pés desse Senhor que me conhece, pelo nome e ainda pelo apelido. E eu quero restauração hoje. Sabe o que a gente aprende com isso? Ele é soberano. Nossa vida é breve. Só Ele sabe quando deve e como devem acontecer os maiores projetos dele nas nossas vidas. Terceiro e último tópico. Os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano. Quais são esses pecados quando somos arrogantes,
quando somos autossuficientes ou independentes de Deus? Quais são? Primeiro, gloriar-se nas presunções, que Tiago fala lá no capítulo 4, versículo 16. Essa palavra presunções aqui é nas próprias capacidades. Eu achar que as minhas capacidades, elas são o respaldo de eu fazer o que eu quero e da forma que eu quero. Somos as criaturas de Deus e Ele é o Criador. Não tem essa de achar que a gente tem a capacidade máxima para tomar as decisões e achar que a nossa vida deve seguir conforme nós achamos melhor. Deus é o dono das nossas vidas, Ele é o Criador, Ele é o oleiro, nós somos o barro. Por isso que o texto aqui nos mostra, tanto do autor da revistinha quanto de Tiago, mostra que nós não devemos ser presunçosos, não devemos ser arrogantes. Vamos vencer a arrogância, vamos vencer a presunção. Vamos parar de nos gloriar naquilo que a gente acha que é, que a gente acha que pode mais do que alguém, porque a gente não pode mais do que alguém. A gente não é tudo isso que a gente imagina não, viu? Aí eu marquei aqui algo interessante, o que são presunções segundo o dicionário, que eu fui dar uma olhada. Presunções, juízos baseados nas aparências. Às vezes a gente quer olhar e falar, olha, vou dar um julgamento na minha vida, nisso daqui que está acontecendo no meu ministério, eu acho que aqui eu não vou crescer, eu acho que isso é presunção. É você viver de aparência. Presunção é uma suposição, sabia? É viver de indícios. A gente, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com Betânia, então vai acontecer comigo. Cuidado, isso daí pode ser presunção da sua parte. Achar que não deu certo com ninguém, ou está dando certo com todo mundo daquele jeito, vai dar certo com você também. Deixa eu te falar uma coisa. Experiência não gera doutrina não, viu? Se a gente fosse olhar como Jesus curou cegos, teve cego que Jesus curou dizendo, veja, já teve cego que Jesus cuspiu no chão e passou lodo no olho dele. Já pensou se aquele que Jesus passou lodo, falasse, olha, pela minha experiência eu vou criar uma doutrina. Jesus, quando vai curar a cegueira, é só com lodo. E o outro fala, não, ele dá uma ordem e eu começo a enxergar. Não é a experiência que gera a doutrina, mas é o contrário. As doutrinas bíblicas nos geram grandes experiências. Deixa a Bíblia conduzir a sua vida. Para de ser presunçoso. Vamos colocar isso na cabeça dos nossos alunos. Não há presunção do diploma, do status, da vida econômica. Não existe isso. Cuidado também com o tal do silogismo. Às vezes a gente, para mostrar que a gente tem mais experiência do que alguém, aí fica presunçoso por causa da nossa, entre aspas, experiência, a gente usa de silogismo. O que é um silogismo? É eu pegar duas proposições pessoais, que aconteceu com a minha vida, ou com a vida de alguém que eu conheço, pego essas duas proposições, que é muito pessoal, e dessas duas eu faço uma terceira regra, que é totalmente pessoal. Eu chego a uma conclusão totalmente pessoal e não olho se a Bíblia apoia isso. Vai, exemplo. Eu tomo tal remédio e esse remédio, quando eu tomo, diz ele que a dor some. Aí você vai lá e viu que alguém tomou aquele remédio e a dor dele não sumiu. Aí você toma aquele remédio, a dor não sumiu. Aí você fala, bom, esse remédio, toma, a dor some. Fulano tomou, a dor não sumiu. Eu tomei, a dor não sumiu. Logo, esse remédio não tira a dor. Peraí, por causa da experiência de duas pessoas, isso vai servir para todo mundo? Cuidado com as experiências. Cuidado para não achar que aquilo que você viveu vai acontecer com todo mundo. Ou que isso resume a tua vida com suas experiências passadas. Não é isso. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele prossegue para o alvo. Veja o que Deus tem de projetos futuros na sua vida. Não fica preso no passado, não. Segundo lugar, quais são os outros pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano? Segundo, a malignidade do orgulho das presunções. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, mostra duas pessoas, dois seres que foram muito presunçosos. Um deles, que está lá no versículo 1 a 10, lá de Ezequiel 28, fala que é um tal de príncipe ou governante de Tiro. Está lá em Ezequiel 28. Esse príncipe ou governante de Tiro, que era muito rico, muito poderoso, destruía muitas nações, ele deixou ensoberbecer-se no coração, ele achou-se muito orgulhoso, muito presunçoso,
e começou a achar que ele era semelhante a Deus, ele queria ser como Deus. E é interessante ali que fala que ele foi destruído. Quando você vai procurar na história, esse príncipe, esse governante de Tiro, ele tinha um nome, segundo os historiadores, era um tal de Ieombalos. E ele tinha que ser só governante, ele não poderia ser chamado de rei, porque naquela época lá existia um império babilônico. Então existia o imperador da Babilônia que governava os príncipes de outras localidades. Então não podia ter um rei lá, podia ter príncipe, um governante. Então ali a gente sabe que do versículo 1 ao 10 de Ezequiel 28 está falando de um ser humano. É tanto que a morte dele ali pode-se perceber que é uma morte com espadas e tudo mais. Está mostrando que é uma morte humana e todos vão ver a morte dele. Agora, do versículo 11 a 19, o texto é interessante que fala assim: falou novamente o Senhor a Ezequiel dizendo: levanta uma voz contra o rei de Tiro. Agora ele fala de um rei, não fala mais de um príncipe, de um governante. Aquele rei, quando você percebe ali as características dele, não são características mais humanas, porque ele habitava no Éden, jardim de Deus, ele estava no meio das pedras afogueadas, ele era um ser totalmente sobrenatural. Esse texto do 11 ao 19 já fala de Satanás, que foi soberbo, foi arrogante, foi presunçoso. Até a forma desse ser destituído do poder dele não foi como o outro foi morte. Esse daqui não, ele seria humilhado, jogado nessa terra e virar cinzas, ficar humilhado. Enfim, que nós não imitamos Satanás, não imitemos Satanás. A gente tem que tomar cuidado que o que derrubou Satanás foi a presunção. Tanto o Ierombalos, o príncipe de Tiro, quanto Satanás, que é o rei de Tiro, o coração dele se tornou arrogante. Cuidado para o seu dom não te deixar arrogante. Cuidado para você não sentir que sua igreja é pequena demais para o seu dom. Eu ensino muito, eu prego muito, eu toco muito, eu canto, mas essa igrejinha, cuidado. Vamos ensinar isso para os nossos alunos na escola dominical. Cuidado com a arrogância e a soberba. Em pouco tempo, o seu fabuloso império desmorona, assim como desmoronou de Satanás, como desmoronou de Ierombalos. Cuidado para não criar impérios. Triste é o final de quem se entrega à malignidade do orgulho, das presunções humanas. É muito triste. Você quer saber o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Está lá em Provérbios 14, 12, que diz assim, Provérbios 14, 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Às vezes você está pensando assim, eu estou fazendo porque para mim eu estou desenvolvendo o meu ministério, a minha vocação, a minha chamada, mas às vezes leva à morte. Todo ministério, toda vocação que é egoísta, não é de Deus. Então muito cuidado com a malignidade do orgulho e das presunções. Terceira e última parte, terceiro e último ponto desse terceiro tópico, os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano. Faça o bem. Tiago, é interessante que ele termina falando assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então aqui é como se ele estivesse falando assim, faça o bem, é o conselho que ele está dando para nós. Ele está dizendo assim, como disse lá no capítulo 1 da carta dele, de Tiago, ele diz para que não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. E é isso que ele está falando aqui agora, ele está falando, faça o bem. Não falar coisas boas, falar sobre bens é algo. Mas fazer o bem é diferente, é levar da teoria à prática. E aqui Tiago está falando, faça. É parar de ser papudo, só falar. Vamos fazer coisas boas. Deus condena o pecado de omissão, viu? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, não é o que Tiago falou? Comete pecado. Só em você ficar parado e vendo as coisas ruins acontecendo, você teria algo para ajudar, algo para fazer com que esse mal não fosse promovido, só em você ficar parado, como disse um certo pensador, um certo filósofo, para que o mundo mal cresça, basta que os bons cruzem os braços. Você ficar de braço cruzado, você é tão condenável quanto as pessoas que estão fazendo a maldade, sabia? Aí talvez você esteja falando, mas foi Tiago quem escreveu. Mas quem inspirou Tiago? Não foi o Espírito Santo de Deus?
Ah, mas eu quero que Jesus fale isso para mim. Tá bom, você quer que Jesus fale isso aí? Olha só, você já ouviu falar em Confúcio? Um filósofo, um pensador chinês, muito antigo. Ele disse uma frase assim: aquilo que você não quer que os homens te façam, não faça você a eles. Olha o que Confúcio está ensinando. Seja passivo. Se você não quer fazer maldade, não faça maldade. Mas também se você não quer que ninguém te incomode, fique trancado na tua casa. E se o mal estiver acontecendo lá fora, o importante é você não ser você o causador dele. Fica na tua, que tudo vai estar bem. Confúcio ensinou o princípio da passividade. Jesus Cristo, como ele não é limitado à filosofia humana, e já sabendo que Confúcio disse isso, porque Confúcio existiu há séculos antes de Cristo, e eu tenho certeza que Jesus fez isso para mudar esse pensamento de passividade humano, de não faça que ninguém te faz. Jesus coloca esta frase dessa forma, ó, Mateus 7,12. Assim em tudo, olha que legal, façamos aos outros, ele fala, não fala não façamos, ele fala, façamos aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Saia da passividade. Faça o bem. Porque aquele que sabe fazer o bem, sabe o que é certo e não faz, já está cometendo pecado. Concluindo esta lição, infelizmente, essas transgressões descritas na epístola de Tiago são quase que naturais na atualidade. Infelizmente. Não são poucos os que difamam, caluniam e falam mal do próximo. E essa lição é muito importante para ajudarmos as nossas igrejas a sair dessa vida de calúnia, a sair dessa vida de ficar falando dos outros, a sair dessa vida de julgamento, de sentenciar o irmão. Tem um texto que ele é usado erroneamente para dízimos e ofertas, que na verdade ele não está falando de dizimar ou ofertar a Deus. Não que não seja legítimo dizimar e ofertar, isso aí é para outra lição. Outros assuntos de outros dias. Nem dessa lição ainda. Mas esse texto em especial que eu vou mostrar para você é muito usado para interpretar de dar dinheiro. Não é isso que Deus está falando aqui. Ó. Dá uma olhada que Jesus fala em Lucas 6, 37 e 38. Ó. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem. Esse deem aqui é o quê? É perdão. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Com a mesma medida que eu meço, eu sou medido. Como é que eu meço os erros dos irmãos? Eu também erro. Seja em pensamentos, palavras, ações. De alguma forma eu erro. E do jeito que eu sou misericordioso com o irmão, é a maneira como vão ser misericordiosos comigo. E ainda que esses irmãos não me tratem com misericórdia, é assim que Deus vai me tratar, com a régua que eu usar. É a mesma régua que eu uso para os outros, é a régua que será usada para mim. Então é muito importante eu tomar cuidado com essa questão de ficar falando mal do próximo, tá bom? Julgando o irmão. E ainda nós aprendemos aqui que, ainda que façamos os melhores planos para a nossa vida, devemos nos lembrar de que a vontade de Deus é sempre o melhor. Sempre o que Deus tem para nós é melhor. Por isso que duas palavras que eu posso colocar aqui para findar essa lição é perdoar os irmãos, aí eu não julgo, ter um coração perdoador e ter um coração humilde e que se submete ao Senhor. E é assim que vamos aprender que o julgamento e a soberania pertence a Deus, não pertence a nós. Esta foi a lição de número 11 da revistinha de Escola Bíblica Dominical da CPAD do terceiro trimestre de 2014. Essa lição será para dia 14 de setembro de 2014, agora, no próximo domingo, e é a contribuição que eu tenho para fazer a vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.